Olá, meus queridos e minhas queridas, paz e bem. Vamos a mais um capítulo da Bíblia. Hoje vamos ao capítulo 27 de Mateus, quase acabando. Pegue sua Bíblia, vamos lá. Capítulo 27. E chegando a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo tomaram conselho contra Jesus para o matarem. E eles, manietando-o, levaram-o e o entregaram a Pôncio Pilatos, o governador. A morte de Judas. Então Judas, o que traíra, vendo que ele fora condenado, arrependeu-se e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: eu pequei, traindo o sangue inocente. E eles disseram: o que é isso para vós? Veja você isto. E ele lançou as moedas de prata no templo e, partindo, foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no tesouro, porque são preço de sangue. E, tomando conselho, compraram com elas o campo de um olheiro para sepultura dos estrangeiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado de o campo de sangue, até o dia de hoje. Então cumpriu-se o que foi dito pelo profeta Jeremias, dizendo: eles tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do olheiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus, questionado por Pilatos. E Jesus ficou em pé diante do governador, e o governador lhe perguntou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E ele, quando acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouve quantas coisas testificam contra ti? E ele não respondeu uma palavra sequer, de modo que o governador se admirou muito. Jesus, condenado à morte. Ora, o governador costumava soltar um preso durante a festa, quem eles escolhessem. E eles tinham então um preso famoso chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, Pilatos disse-lhes: qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois ele sabia que por inveja haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua esposa mandou-lhe dizer: não te envolvas na questão desse justo, porque eu muito sofri hoje em sonho por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a pedir Barrabás e para Jesus ser morto. O governador lhes respondeu, dizendo: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Pilatos disse-lhes: o que então eu farei com Jesus, que se chama Cristo? Eles todos disseram: seja crucificado. E o governador lhes perguntou: por quê? Que mal ele fez? Mas eles
clamaram ainda mais, dizendo: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, mas antes que um tumulto fosse criado, tomando água, lavou suas mãos diante da multidão, dizendo: eu sou inocente do sangue desta pessoa justa. Vede vós. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhe soltou Barrabás, e tendo açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório, reuniram junto a ele o batalhão de soldados e, despedindo-o, vestiram-lhe um manto escarlate. E eles trançaram uma coroa de espinhos, a colocaram sobre a sua cabeça e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, o zombaram, dizendo: salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram-lhe a cana e batiam-lhe na cabeça. E depois de terem zombado, tomaram-lhe o manto e puseram-lhe as suas próprias vestes e o levaram para crucificá-lo. A crucificação. E saindo eles encontraram um homem cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a sua cruz. E eles, chegando a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, eles deram-lhe para beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E eles o crucificaram e repartiram as suas vestes, lançando à sorte, para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo profeta: eles repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram a sorte. E sentando-se, o guardavam ali, e puseram-lhe por cima da cabeça a sua acusação escrita: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam insultavam ele, sacudindo a sua cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. De igual modo também os principais sacerdotes, zombando com os escribas e anciões, diziam: a outro salvou, a si mesmo não pode se salvar, Se és o Rei de Israel, desça agora da cruz e nós acreditaremos nele. Ele confiou em Deus, liberta-o agora. Se ele quiser, pois ele disse: eu sou o Filho de Deus. E também os ladrões que foram crucificados com ele lançaram o mesmo insulto. A morte de Jesus. E desde a hora 6ª houve trevas sobre a terra até a hora 9ª. E cerca da hora 9ª bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isso é: meu Deus, Deus meu, por que tu me abandonaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: este homem chama por Elias. E logo um deles correu, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a em uma cana,
dava-lhe de beber. Os outros disseram: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus novamente, bradando em alta voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, do alto a baixo, e tremeu a terra. E fenderam-se as rochas, e os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da sua ressurreição, entraram na cidade santa e aparecem a muitos. Ora, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estavam ali muitas mulheres olhando de longe, que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O sepultamento de Jesus. Ao anoitecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. E ele foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o em um pano limpo de linho e o deitou no seu próprio túmulo novo, que havia esculpido em rocha. E rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, partiu. E estavam ali Maria de Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. No dia seguinte, que seguia o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus perante Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, quando ainda vivo, disse: depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Ordena, portanto, que o sepulcro seja protegido até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos à noite, o furtem e digam ao povo: ele está ressuscitado dentre os mortos. E assim, o último erro será pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide e protegei o máximo possível. Assim eles foram e tornaram o sepulcro seguro, selando a pedra e deixando ali a guarda. E esse foi capítulo 27 de Mateus. Eu te espero no próximo capítulo e até mais.